Já pensou como executar localmente na sua máquina ou no seu servidor também os modelos de LLM? No caso, já pensou em ter o seu próprio ChatGPT rodando localmente? Fica comigo que a gente vai fazer o deploy de um modelo de LLM na nossa máquina e a gente também vai interagir com ele tanto via API quanto graficamente por uma interface. Então, pessoal, o objetivo do vídeo hoje é esse. A gente tem inteligência artificial, nesse contexto a gente está falando de LLM, rodando localmente na nossa máquina, no nosso servidor. Para isso, a gente vai utilizar duas ferramentas. A gente vai usar o Olama, que é um pacotezinho ali que a gente já tem pronto, que facilita o uso de alguns modelos de linguagem e execução. Então, não é um tutorial que só desenvolvedores ou hackers, eu vou dizer assim, vão conseguir utilizar. É um passo a passo bem didático e bem tranquilo mesmo de ser acompanhado por vocês. E por último, a gente vai usar também o Chatbox. O Chatbox é uma ferramenta ali que serve como interface gráfica para a gente não precisar interagir só via API com o modelo, via programação. A gente poder ali ter uma interface similar ao ChatGPT. E o Chatbox ele tem um plus. Ele não só integra com essas soluções, por exemplo, que o Olama fornece, mas ele também integra com o OpenAI, o próprio ChatGPT, com o próprio Bard e outras soluções. Então ele serve ali como uma interface que até pode unificar o seu contato com diversos modelos de linguagem, né, de inteligência artificial. E para isso, pessoal, tem só uma esse vídeo tem um pré-requisito aqui, que é um pré-requisito um pouco chatinho, dependendo, vou dizer assim, que é o quê? Dependendo do tamanho do modelo que a gente for utilizar, esses modelos eles necessitam de recursos, né, para serem executados. E quando eu falo de recurso aqui, a gente vai ver o uso de GPU também, como funciona durante a execução, durante o processamento, e também de memória RAM. Então, aqui na tela a gente tem resumido, né? Quando a gente fala de modelos 7B lá, a gente se refere a modelos que foram treinados lá com 7 bilhões de parâmetros. E eles necessitam ali, em média, né, aproximadamente 8 gigas de memória RAM. Se a gente falar de modelos de 13 bilhões, a gente fala ali 16 gigas de RAM, e modelos de 70 bilhões, geralmente ali uns 64 gigas de memória. Então, a quantidade de parâmetros que a gente tem ali no modelo, ela está associada, de certo modo, à qualidade do resultado que a gente vai ter, mas não necessariamente, só mais parâmetros é melhor. Tem um ponto, vou dizer assim, onde isso deixa de ser verdade. E existem vários desafios e vários desenvolvimentos acontecendo justamente para quê? Para a gente reduzir a quantidade de parâmetros que a gente tem ali dentro do modelo, mas também manter a qualidade ou até talvez, enfim, aumentar a qualidade do nosso resultado. Então, esse vídeo vai ser bem interessante, fica comigo e bora lá. Então, pessoal, pré-requisitos aqui. O que que a gente vai utilizar? Vou descer aqui só para a gente ver esses dois carinhas aqui, ó. Então, na esquerda, deixa eu reduzir o zoom aqui para facilitar e jogar um pouquinho pro lado. Então, na esquerda, eu já vou deixar o site aqui para vocês também. A gente tem o Llama, né? Que ele é um aplicativo que a gente vai fazer um download e a gente vai poder utilizar tanto no Mac quanto no Linux, quanto no Windows. Só que no Windows tem um porém, a gente precisa utilizar o WSL, o Windows Subsystem for Linux. Na prática, a gente vai estar utilizando o Linux, mas ele fica dentro ali, né, do seu WSL, dentro do seu Windows. Hoje ele ainda não tem um modelo pronto para você só baixar e instalar dentro do Windows. Aqui no próprio site, eles têm uma mensagem que chega, né, em algum momento, mas creio que para o nosso primeiro contato ali, tanto o modelo de Mac quanto o Linux, vai ser tranquilo para vocês seguirem também. Lembrando só de dentro do Windows, tem o WSL, pode clicar ali na Store, instalar o Ubuntu e seus problemas estão resolvidos. E na direita a gente tem o Chatbox, que é um copilot ali ele chama, né, um copiloto no seu desktop. Então é um aplicativo que a gente instala, a gente vai ver ele aqui também, e a gente pode interagir com diversos modelos. E esse aplicativo, daí sim, ele provavelmente é feito em Electron e ele roda tanto no Windows, Mac, Linux, em várias plataformas. E ele é multimodal também. Então ali, se a gente estiver utilizando um modelo que tem a capacidade de gerar imagens, como a gente vê aqui nos próprios prints que ficam passando, ele também tem a capacidade de mostrar isso pra gente dentro do próprio aplicativo, certo? Então, primeiro passo, a gente vai fazer o download do Olama e instalar um modelo localmente na nossa máquina.
Segundo passo, depois a gente vai baixar o chatbox, configurar ele para utilizar com esse modelo e fazer alguns prompts ali, brincar um pouquinho para ver a qualidade desses modelos que a gente vai utilizar. Então, pessoal, já deixei separadinho aqui pra gente. O link fica aqui na descrição também, mas é basicamente Ollama, né? Ollama.ai. E é isso, a gente entra aqui no site. Então tem um botão aqui de download bem grande. Dentro desse botão, pessoal, vocês têm as opções aqui dentro. Então, o Mac, você faz um download, é um aplicativo que você instala no computador. Dentro do Linux e dentro do Windows, caso você esteja utilizando o WSL, você pode simplesmente copiar e colar esse comando, esse shell script aqui, onde a gente vai fazer a instalação automaticamente também do modelo, perfeito? Importante, aqui no cantinho, pessoal, a gente tem esse botãozinho aqui de Models. Dentro desses Models, a gente tem vários modelos que a gente pode utilizar. Nesse exemplo aqui, eu vou brincar um pouquinho com o Llama 2, mas tem, por exemplo, Mistral, Lava, Starting LM e vários. Um outro talvez interessante, dependendo do seu uso, pode ser o próprio Code Llama. Ele é um modelo que foi tunado, vou dizer assim, que ele foi preparado para a gente interagir geralmente com o código, né. Então ele até diz aqui, ó, que ele pode gerar, né, prompts, e criar e discutir código. Então, quando a gente entra nesse universo de modelos, pessoal, vocês vão ver que existem N modelos. Todo mundo, tá disputando para ter o melhor modelo, que melhor performa, que melhor atende talvez um contexto específico. Então, dentro, por exemplo, do Hugging Face, que é um site barra serviço, já eu diria, a gente tem vários modelos lá que a gente pode utilizar. E aqui a gente tem a vantagem do próprio o Llama aqui no caso, que vai simplificar para a gente todo esse processo. Então, pessoal, o que, que eu já fiz aqui na minha máquina? Eu já cliquei aqui em download, já fiz um download do meu aplicativo para macOS e eu já tenho ele disponível dentro do meu terminal. Então, a gente chegar aqui e digitar Ollama, a gente vai ver que vou diminuir só um pouquinho o zoom, diminuir demais, para a gente conseguir visualizar tudo numa tela aqui só. Então a gente vai ver que a gente tem vários comandos aqui dentro. O primeiro que a gente vai utilizar, a gente vai usar o Ollama List, que é para quê? Para a gente ver quais modelos a gente tem localmente aqui na nossa máquina. No meu cenário, eu tenho o Llama 2 na versão latest e ele tem aproximadamente aí 4 gigas aqui de tamanho dessa imagem, né? E modificado 4 dias atrás, que foi quando eu comecei a fazer os testes. Caso a gente precise, né, fazer o download, eu vou dizer assim, de um modelo de um registry, né, que é um repositório ali de modelos, a gente pode usar o próprio pool lá em cima. Então, pessoal, aqui, voltando aqui para o nosso passo a passo, o que que a gente vai fazer? Uma vez que a gente já fez o nosso list aqui, a gente já viu que tem vários comandos, a gente vai brincar um pouquinho. Então, a gente vai usar o Ollama Run Llama 2, que já é o modelo que eu tenho instalado aqui. Então, bora lá. Ollama Run Llama 2. Vamos conferir se está tudo certinho, tudo certinho. Fechou o nome do modelo. Vou apertar Enter aqui. A gente vai ver que ele vai subir esse modelo localmente. Então, ele já está pedindo aqui dentro do meu prompt, pessoal, envie uma mensagem ou digite ali barra interrogação para tirar dúvidas, né? O que, que a gente pode fazer dentro desse modelo. Então eu posso ali setar variáveis, mostrar informações do meu modelo, sair, pedir ajuda para algum comando, ou eu posso já interagir com o meu modelo de LLM localmente. Então, por exemplo, posso perguntar aqui, ó, why the sky, por que que o céu é azul, por exemplo. E aí vamos ver o que que ele vai responder. Então percebam aqui, ó, que ele já está fazendo esse processamento. Tudo isso aqui está acontecendo localmente na minha máquina. Enquanto ele gera esse resultado, eu vou, acho que mostrar para vocês uma coisa interessante aqui também. Que é o quê? O próprio uso de memória RAM e o próprio uso de GPU, quando a gente fala aqui, né, placa de vídeo. Então, pessoal, eu vou abrir aqui o meu monitor de atividades para a gente visualizar um pouquinho isso.
Então eu já tenho aqui, ó, uma caixinha que vai trazer o meu histórico de uso de GPU nesse contexto. E além dessa caixinha, vamos dar uma olhada também no próprio uso de memória. E aí eu acho que eu não vou utilizar aqui, a gente pode utilizar essa outra, aplicação que eu tenho aqui para visualizar, e a gente vai dar uma olhadinha nos 2 em conjunto. Tanto o uso de memória RAM, quanto o próprio uso de GPU. Meu uso de GPU aqui ele já está um pouquinho alto, porque eu estou fazendo a gravação, mas a gente vai ver que durante a execução do modelo, a minha GPU vai basicamente bater 100% ali da utilização dela, perfeito? Então, bora lá. Vou enviar a mesma mensagem, só para ele ter um processamento, uma geração de texto aqui dentro. E agora, pessoal, percebam o seguinte na minha máquina. O meu uso de memória RAM já está basicamente no topo aqui da minha máquina e essa barrinha azul aqui na minha direita, no caso, né? Ela já está batendo ali 100% de uso de GPU. Então, colou ali em cima e agora ele vai reduzir um pouquinho assim que ele terminou. Então esses modelos, pessoal, eles exigem realmente, recursos de máquina para executar, para a gente ter uma boa performance, eu vou dizer assim. Então existem sim desafios na implementação, principalmente quando a gente pensa em várias pessoas e usuários, interagindo com isso num volume constante, então não é tão simples assim fazer o deploy disso, localmente num servidor simples e simplesmente abrir acesso para todo mundo, mas já é um ótimo, vou dizer assim, primeiro contato talvez para a gente ter com esses modelos, e para talvez ter um modelo ali rodando localmente mesmo com um contexto específico, mais reduzido, para a gente não acabar expondo, vou dizer assim, os nossos dados ou também não tendo um custo, adicional. Então pessoal, acho que o primeiro comandinho aqui que a gente fez foi justamente esse, né, a gente fez um list, a gente rodou o modelo Llama 2 localmente, e um modo de interagir com ele é realmente aqui conversando com esse modelo via terminal. Só que, vamos lá, embora isso seja bom, vou dizer assim, para a gente praticar, para a gente brincar um pouquinho, para fazer testes, eu entendo também que não é necessariamente o melhor modo de a gente utilizar isso, vou dizer assim, em produção. Então a gente vai ver aqui agora dois outros modos de utilizar esses modelos. O que acontece? O modelo, quando a gente sobe aqui, ele também tem uma API, vou dizer assim. Então a gente consegue interagir com ele via requisições, via HTTP, via endpoints que a gente vai utilizar. Eu já deixei separadinho aqui um código, pessoal, que faz o quê? Quando a gente sobe o Llama dentro das configurações que a gente pode fazer ali dentro, e aí aqui, pessoal, eu vou fechar já o consumo de GPU, porque já deu para mostrar, acho, a questão de o quão intensivo é o uso de recursos por esses modelos. Mas bora lá. Então aqui, pessoal, o que que simplesmente a gente está fazendo? A gente está fazendo uma requisição para dentro da API, ali do Olama, que foi o aplicativo que a gente instalou. E a gente está pedindo para ele gerar ali, vou dizer assim, uma resposta para gente. Ele tem um modo ali também, onde ele é interativo, vou dizer assim, então ele simula o próprio comportamento do chat GPT, como a gente viu, ou a gente pode fazer uma requisição com um texto e simplesmente obter a resposta de uma vez só, e não um streaming, vou dizer assim, de tokens, né, sendo atualizado, da resposta sendo montada. Então aqui é bem simples, a gente está utilizando o curl, que é uma ferramenta de linha de comando para a gente fazer requisições. A gente vai bater nessa API, a gente vai usar o modelo Llama 2, que é esse modelinho que está aqui na segunda linha, e a gente vai mandar um prompt para ele, né. E nesse contexto aqui eu vou pedir para ele escrever uma música de rock, né, write a rock song. E vamos ver o que que isso aqui sai. O stream igual a false embaixo é justamente para isso. A gente não quer que o resultado disso, dessa interação, seja um streaming, né. E pense no streaming aqui como, os dados, as respostas, os tokens sendo gerados e transmitidos em tempo real. Não, a gente quer simplesmente o resultado pronto, ele vai ser, vou dizer assim, retornado pra gente como um resultado só, não como um streaming de, né, novos tokens e novos, resultados que são retornados. E por último ali, eu utilizo só um comando para a gente dar uma formatadinha nesse resultado e visualizar isso melhor lá dentro do terminal. Como sempre, pessoal, sigam, o canal aqui, vocês vão ter acesso a esse próprio fluxograma.
Vai ter aqui no link um nosso grupo do WhatsApp, onde a gente conversa ali um pouquinho sobre inteligência artificial, análise de dados, ciência de dados, engenharia de dados também, engenharia de machine learning, que realmente surge, acho que atualmente como uma profissão nova dentro da área de dados, nem tanto, mas está em alta. Então, se vocês quiserem saber, acompanhar, sigam a gente, clique no nosso link aqui, cliquem no nosso link aqui e façam parte da nossa comunidade de dados, perfeito? Então vou clicar aqui, já tenho o meu botão de copy para facilitar a nossa vida. A gente vai voltar para dentro do terminal e aqui eu vou abrir uma aba nova. Então na minha abinha 1 eu tenho o meu modelo aqui sendo, enfim, executado, eu posso interagir com ele. E na aba 2 eu vou colar o nosso comando, e aí eu sei que ele está um pouquinho pequeno, então bora aumentar aqui para facilitar. Tudo certo. Então, aquele comando, aquele prompt lá, a gente vai utilizar aqui. Então, simplesmente, pessoal, a gente está utilizando uma API, a gente está fazendo uma requisição. Então pensem nas possibilidades de integração que a gente pode ter. Então você tem lá talvez um aplicativo, você tem uma solução do RP, algum processo, algum dado, não sei, eventualmente no seu banco de dados. Vejam também o nosso vídeo sobre Vector Databases, que é um banco de dados de tipo vetor específico para a gente trabalhar com modelos de LLM, vou dizer assim, mas com modelos de IA no geral. E a gente pode integrar essas soluções, integrar esses modelos de LLM com soluções, com processos que a gente já tem existentes. E quem trabalha em empresas, organizações, sabe da importância de muitas vezes a gente ter isso localmente, de não compartilhar ou não poder externalizar dados e informações sensíveis. Então, mandei aqui a requisição, ele enviou, a gente já consigo ver aqui que o meu GPU e a minha memória RAM estão em 100%, então vou clicar aqui só para a gente ter uma visualização. Todos os cores aqui da minha placa de vídeo estavam em 100% de utilização. E agora, pessoal, voltando para cá, o que que acontece? É simplesmente o retorno de uma chamada de uma API, então a gente tem aqui o contexto. A gente tem o momento que isso aqui foi criado, se já finalizou, enfim, vários parâmetros aqui, mas o mais importante, a gente tem a nossa resposta. Nesse caso, ele respondeu: com certeza, está aqui uma música de rock curta que eu escrevi, que eu montei. E ele montou aqui os versos, as letras e assim por diante. E deu aqui também o tempo total de duração até para a gente compor esse resultado. Então, com o comando curl aqui no caso, pessoal, a gente consegue interagir com a API e programar, eu vou dizer assim, soluções que possam utilizar esses modelos dentro do seu processo, dentro da sua organização, para a gente ganhar tempo, automatizar processos e assim por diante. Então, quando a gente fala a nível de, por exemplo, desenvolvimento, integração, acho que esse é um ótimo modelo até para a gente ter localmente, começar a brincar e pensar em possibilidades e a gente até verificar eh, MVPs, eu vou dizer assim, talvez, de algumas aplicações. Porém, eu comentei com vocês também do Chatbox. O Chatbox é aquele aplicativo que ele vai trazer uma interface gráfica para a gente poder interagir com esses modelos de LLM, certo? Então, dentro do Chatbox, ele tem essa interface gráfica aqui, muito mais amigável, e ele também tem a capacidade de criar copilotos, eu vou chamar assim, que é o termo que ele utiliza. Mas basicamente é o quê? A gente cria ali uma série de regras, de premissas para o nosso prompt, ele deixa isso salvo e automatiza o nosso processo. Então pensa assim, toda vez que você vai precisar interagir com o ChatGPT ou alguma outra solução, você precisa fornecer um contexto, talvez, para ele. Você precisa falar como que você espera que ele se comporte em determinadas situações. Talvez até fornecer alguns exemplos para que ele responda da maneira adequada, né? Então, isso são técnicas como one shot, few shot e assim por diante. A gente tem um curso de LLM também bem legal. E dentro dessas técnicas, pessoal, e desses prompts e desses modelos que a gente deixa salvo, ele já cria tipo um banquinho de dados aqui, onde a gente seleciona o nosso copiloto. Então, no momento eu quero, sei lá,
um tradutor, a gente pode falar para ele se comportar como um tradutor e ele vai, dar melhores resultados com essa configuração que a gente vai fazer dentro dele, eu vou chamar assim. Então, indo lá para o aplicativo, pessoal, vou abrir aqui o Chatbox. Então, o site deles é esse, né, novamente, a gente consegue fazer o download da aplicação, nesse caso, para Windows, Mac, Linux. Também está disponível para mobile, olhando aqui agora, e você também consegue utilizar ele online. Eu já fiz o download dele, vou abrir aqui o Chatbox e já tem aqui alguns, resultados, alguns testes que eu estava fazendo anteriormente, até para mostrar para vocês. Então, o que que é importante? Deixa eu ver se eu consigo aumentar só um pouquinho aqui o tamanho da fonte. Fechou, para facilitar a visualização para vocês. Deixa eu aumentar mais um pouquinho que eu ainda acho que ficou pequeno. Ok. Então, pessoal, o que que acontece? Uma vez que a gente abre o aplicativo, ele não tem nada aqui configurado, nada pronto. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa clicar aqui em modelos, configurações, na verdade, né? Settings. E aqui dentro, pessoal, é isso aqui, ó. A gente consegue selecionar o modelo da inteligência artificial, modelo de LLM, enfim, que a gente vai utilizar. O próprio Chatbox, que é a empresa, eu vou dizer assim, a organização que montou, criou esse aplicativo, tem um modelo de IA que está em Easy Access aqui, né? Então, acesso facilitado. Mas a gente pode utilizar OpenAI, Azure, Cloud, o Google Gemini, né, o Gemini, o Llama e o Chat GLB 6B. No nosso cenário, a gente vai utilizar o Llama, então a única coisa que eu preciso passar é API, né, o host ali que vai utilizar. Nesse cenário é aquele localhost 11434. Dentro do modelo, assim que a gente fizer o download ali do modelo, ele estiver disponível localmente, ele já vai listar aqui pra gente o modelo que a gente vai poder utilizar. Nesse caso, o Llama 2 Latest, que é o mesmo modelo que a gente utilizou via terminal e via requisição HTTP. A temperatura aqui, pessoal, então quando vocês muitas vezes, por exemplo, abrem o ChatGPT ou o Bing Chat, muitas vezes ele tem lá, né, criativo, um meio termo, ou ele mais não vou dizer travado, mas ele mais, meticuloso, como a própria interface traz aqui. Então essa temperatura aqui é justamente isso. Então 0, a gente vai estar ele colocando esse modelo para ser o mais meticuloso, vou dizer assim, ou talvez, preciso, entre aspas aqui gigantes, possível, ou mais criativo, né, com liberdade ali de eh, gerar, vou dizer assim, e poder, brincar nos percentuais, nas composições, no nos parâmetros que ele utiliza ali para fornecer para a gente o resultado. Então o que a gente precisa entender aqui é temperatura. Se a gente precisar ali sempre da mesma resposta, uma coisa mais controlada, vou dizer assim, a gente joga para a esquerda, temperatura 0, meticuloso. Se a gente desejar uma coisa mais criativa e tá mais aberto ali a soluções, eu vou dizer assim, diferentes ou a textos diferentes, a gente joga isso para o máximo e joga para o criativo. Na abinha de display, não tem muita coisa, a gente seleciona aqui a linguagem da aplicação, então é a linguagem do chatbox que a gente vai utilizar. Lembrando que a capacidade do modelo em falar português no nosso cenário está atrelada, na verdade, ao modelo que a gente está utilizando, não a ferramenta aqui no caso do chatbox. E aqui tem outras opçõezinhas que a gente pode mostrar a contagem de palavras, token, a utilização de tokens e também o modelo do nome. São esses metadados, eu vou dizer assim, que ficam aqui embaixo. E o tema, então ele tem tema dark e tema white também. Então ele tem aqui também um modelo de chat, então toda vez que nós clicarmos ali na esquerda no novo chat, né, new chat, ele vai abrir e já vai utilizar esse prompt aqui por padrão. Então é um jeito de deixar meio que padronizado ali para toda vez que você abrir um novo chat, ele já ter um um prompt ali padrão. E aqui nos recursos avançados, não cheguei a utilizar, mas tem opções de backup, restore, atalhos de teclado e também proxy de rede, perfeito? O que que importa? Modelo. Caso você tenha, por exemplo, o ChatGPT, assinado, vou dizer assim, né, aquele modelo que
permite, acesso à API, você pode utilizar aqui. Eu vou utilizar o Ollama justamente para a gente interagir com esse modelo localmente que a gente tem na nossa máquina. Localhost 11434, modelo Llama 2 latest. Perfeito? Vou salvar aqui. Um outro ponto importante, pessoal, é esse aqui, ó, os meus copilotos, né. Então ele já traz alguns, copilotos, vou chamar assim pra gente. Podemos pensar aqui no copiloto simplesmente como um prompt, então a gente vai preparar o nosso a nossa IA, eu vou dizer assim, o nosso modelo para interagir de um determinado modo. Isso aqui na verdade é simplesmente um mercadinho, vou dizer assim, uma uma lojinha onde a gente vai criar, vai manter aqui dentro, e sempre que eu precisar, ser um desenvolvedor full stack, ou melhor, toda vez que eu precisar que o meu modelo se comporte, por exemplo, como um desenvolvedor full stack, eu vou ter esse prompt pronto. Se eu precisar que ele seja um tradutor, que ele crie, por exemplo, para a gente dentro de TI, um uso bem legal até de, eu vou dizer assim, de LLM, é esse aqui, ó, Regular Expressions, né, as expressões regulares. Então é uma coisa bem chatinha, muitas vezes, a gente escrever manualmente, quando a gente precisa validar ou extrair, enfim, algum formato de dado, né, dentro de um texto ali. Então ele se comporta como uma ferramenta que vai ajudar na, criação ou manutenção, que seja, de expressões regulares. Eu já deixei um criado aqui, um personalizado, que é o quê? A gente consegue simplesmente criar aqui um novo o copiloto, dar um nome para ele, deixar o prompt aqui embaixo e colocar um avatar, se for o caso. O avatar aqui vai ser uma imagem para a gente deixar ela bonitinha, identificada. Utilizei aqui, ó, o o Python, então criei aqui um um copiloto nessa linguagem e dizendo: "Você é um programador Python", simplesmente isso. Então ele tem aqui contagem de palavras 5, contagem de tokens 13. E eu já tinha um outro aqui que estava fazendo alguns testes, né, como criador de conteúdo, pedindo para ele gerar, descrições de vídeos para o YouTube, ver como que é o a qualidade, eu vou dizer assim, da resposta. Então aqui ele interage, como a gente pode ver, em inglês, mas ele também tem capacidade, nesse modelo aqui, de alguns contextos, de responder em português. Então, nesse caso aqui, eu pedi, por exemplo, para esse vídeo, né, baseado no título do vídeo, que é Ollama mais Chatbox AI, inteligência artificial na sua máquina, para ele gerar essa descrição do vídeo do YouTube. Então ele gerou para a gente aqui: "Olá amigos, hoje vamos explorar os recursos mais incríveis da tecnologia moderna, a inteligência artificial. Tararara. Vamos juntos descobrir os mundos da tecnologia e da inteligência artificial." Então tá aqui embaixo, ó, contagem de tokens, né, palavras, perdão, 143, 264 tokens, 413 tokens utilizados e o modelo foi o Ollama no Llama 2. Então, esse é um exemplo aqui de copiloto, vou dizer assim, que a gente criou para auxiliar, por exemplo, na tarefa de criação de conteúdo, de ter uma descrição de um vídeo, talvez você pode pedir para ele gerar um e-mail, alguma coisa do tipo. E aqui, pessoal, eu tinha feito já um teste e eu vou copiar esse prompt para a gente ver ele gerar isso em tempo real. Então, aqui a gente tem essa interface de conversa como a gente tem justamente no ChatGPT, que talvez é a nossa solução mais comum, vou dizer assim, hoje, de utilização, que vocês já tenham tido algum contato. Então, aqui dentro, a gente vai enviar um prompt, né? Gere um decorator. O decorator, ele é uma notação, eu vou dizer assim, ele é um pedacinho de código ali Python específico. E gere um decorator que calcule o tempo, aqui faltou um Hzinho, entre o início e o final da execução de uma função. Então pensa que a gente quer, que a gente precisa mensurar, eu vou dizer assim, o tempo que uma determinada função demora para ser executada dentro do Python. Esse decorator aqui, a gente vai utilizar ele aqui dentro, por exemplo, @timer, e ele vai calcular o tempo real de execução dessa aplicação, perfeito? Então ele gerou para a gente aqui o código, ele gerou o nosso timer, aqui ele deu um exemplo de como que a gente pode utilizar. Você pode utilizar a minha função dentro do decorator, tcharam, tcharam. Então, a princípio, pessoal, acho que ele gerou um código que funciona e é prático, vou dizer assim, talvez, de utilizar.
Então agora vamos fazer isso, a gente vai executar esse código e vamos ver se esse prompt, né, se esse resultado aqui gerado por ele, na verdade, foi assertivo e a gente conseguiu, ter um código Python que vai calcular o tempo entre o início e o fim de execução de uma função, perfeito? Então bora testar esse código e ver se ele funciona ou se a gente vai ter que ficar batalhando contra o nosso modelo para gerar um código aqui que é assertivo. Já deixei criadinho aqui um ambiente virtual, onde a gente tem o Poetry. O Poetry é uma ferramenta ali para a gente gerenciar dependências, pacotes dentro do Python. Já instalei o nosso Jupyter Notebook, que é uma interface aqui interativa para a gente poder desenvolver e brincar, vou dizer assim, com Python de um modo mais visual até, eu vou dizer assim. E aqui, pessoal, a única alteração que eu fiz no código que ele gerou foi o quê? Eu importei uma biblioteca chamada time dentro do Python. Por quê? Esse time, eu vou utilizar um recurso dele, que é esse aqui embaixo, ó, que é o time.sleep. Então a gente vai fazer essa função executar, dormir, eu vou dizer assim ali, por 5 segundos. Justamente para a gente medir se esse timer, né, que é esse tempo entre a função iniciar e finalizar, se esse resultado está correto. Então, lá dentro do nosso modelo, eu vou até copiar aqui, ó, novamente, vou colar aqui dentro. Percebam que não teve nenhuma alteração, então é literalmente o código que o modelo gerou pra gente. Aqui, novamente, ele até dá pra gente um exemplo, né, de como definir a função e de como chamar essa função. Aqui ele faz um print, mas como estamos dentro do notebook, esse print acaba não sendo necessário. Então eu só removi e simplesmente chamei a função aqui dentro, perfeito? Então, nossa função, a declaração dela está aqui. Esse modo aqui, ó, esse @timer, eu vou dizer assim, é assim que a gente chama um decorator. Então percebam até aqui as possibilidades de uso do decorator. A gente consegue abstrair, tem um pedacinho da função ali, vou dizer assim, externo, padronizado, automatizando talvez algum processo, alguma coisa que a gente precise fazer dentro de várias funções e a gente simplesmente chama ela. Nesse caso, a gente vai utilizar o nosso start time, a gente vai executar a nossa função aqui dentro, a gente vai buscar, por último, o tempo de fim, eu vou dizer assim, né, início e fim de execução da nossa função, e a gente retorna aqui dentro desse decorator, tanto o resultado, vou dizer assim, da minha função, quanto a duração de execução dela, perfeito? E aqui ele dá um return wrapper, que é essa função aqui que capsula, eu vou dizer assim. Isso é o modo que a gente utiliza para escrever o decorator. Então aqui a gente simplesmente utiliza o decorator, chama uma função, nesse exemplo aqui, minha função, ele pede 2 argumentos. Então aqui eu estou passando os valores 1 e 2 só para a gente não ter nenhum probleminha. Então, um return true depois do sleep. Então a função vai executar, dormir ali por 5 segundos e retornar verdadeiro. Quando a gente executa aqui a função, percebam aqui, ó, na esquerda no notebook, esse símbolo significa que ele está em execução. Então ele retornou true, que é o resultado da minha função, e retornou também o tempo de execução de todo esse meu processo. Então percebam aqui que o nosso timer está funcionando corretamente. Vou reduzir o timer aqui para 2 segundos, dentro da nossa função, vou chamar ela novamente, e ele já vai trazer para a gente o resultado, que agora demorou um pouquinho mais que 2 segundos de execução. Então esse código, pessoal, gerado aqui pelo nosso Olama 2 nesse contexto, funcionou muito bem. Então percebam como que a gente consegue, a partir de agora, usar uma linguagem realmente mais natural, mais próxima do nosso dia a dia, eu vou dizer assim, do nosso dialeto, e gerar código. Então ferramentas de LLM, elas têm inúmeras possibilidades. Uma das possibilidades de uso, onde ela se destaca, é realmente nesse cenário aqui. Mateus, significa que, né, todos os desenvolvedores vão perder o trabalho? Não a curto prazo, pelo menos. O principal ponto é o que, pessoal? A gente tem que saber como utilizar essas ferramentas para agilizar e nos tornar mais eficientes. Felizmente ou infelizmente, esse movimento de inteligência artificial é um movimento que não vai parar. Então a gente precisa nos adaptarmos, aprender a utilizar essas ferramentas para quê? Para ganhar em produtividade.
Elas ainda não estão em modelos que vão escrever um sistema inteiro sozinhos, que vão integrar talvez e modelar soluções complexas. Pelo menos não por enquanto. Então, no nosso contexto atual, a melhor coisa que a gente pode fazer é o quê? Aprender a utilizar essas ferramentas para ganhar produtividade. Vou dar exemplo dentro aqui do próprio da DataWay. Então, muitas vezes a gente precisa gerar artes, precisa gerar gráficos ali, imagens para poder utilizar nas nossas publicações, nos nossos posts. A gente usa, assim, modelos de IA. Certamente elas desenham infinitamente melhor do que a minha capacidade criativa ali, e com texto a gente consegue ter um resultado muito legal, muito interessante. E quando a gente fala de código, pessoal, não é diferente. Não à toa, se a gente voltar dentro do nosso guia aqui e voltar, deixa eu subir um pouquinho, dentro das possibilidades que a gente tem de integração, novamente, pensem em como a gente pode expandir soluções atuais, como que a gente pode resolver problemas dentro do seu negócio, integrando o seu aplicativo existente, integrando a sua solução existente com modelos de inteligência artificial. APIs aqui, né, o uso de APIs, HTTP, REST, enfim, e outros modelos, existem justamente para isso. Ser extremamente fácil integrarmos essas soluções. Então, vamos supor que você tem alguma informação talvez ali no seu CRM, na parte de marketing, você quer customizar talvez uma mensagem, ou você quer analisar a própria mensagem deixada, por exemplo, por um cliente num canal, você quer saber classificar isso, é simples, até para a gente integrar isso de certo modo. Então a gente vai ter uma requisição, a gente vai treinar ali, dar o nosso one shot, o few shots, né, que são técnicas ali para a gente fornecer alguns exemplos do que a gente aguarda de retorno de um modelo de LLM, e posteriormente a gente ter esse resultado e utilizar de algum modo para classificar, talvez para priorizar atendimento, alguma coisa do tipo. O importante aqui, pessoal, a gente entender é justamente isso. Existem esses modelos que são fechados, que são produtos, onde eles são cobrados. E sim, existe um motivo para isso. Como a gente viu, a gente está rodando aqui na minha máquina, eu estou fazendo um prompt por vez, e o uso da minha máquina aqui, ele bate 100% a cada prompt que a gente envia. Então a gente precisa, assim, de recursos para poder executar esses modelos, e talvez isso justifique, né, o próprio uso de soluções externas, onde a gente acaba pagando e não tendo que adquirir todo o hardware necessário. Porém, sempre tenham em mente que o dado, né, quando a gente voltou lá atrás, lá em 2000 e alguma coisinha, um termo era muito falado, né, que o data is the new oil, né, os dados são o novo petróleo, o novo óleo. E agora, pessoal, a gente começa a ver o resultado disso, realmente o que que é. Pensa que esses modelos foram treinados em uma quantidade exorbitante, eu vou dizer assim, de textos, de conteúdo disponível na internet. E por isso, e pelo método com que ele vai ali calcular a probabilidade do token, etc e tal, só por existir tantas informações na internet é que hoje é possível que a gente tenha esses modelos disponíveis. Modelos open source estão cada vez mais competitivos. Se a gente voltar aqui para dentro do próprio site aqui, né, do Olama, e a gente clicar em modelos, existem muitos outros modelos, além desses aqui que a gente tá visualizando. Vamos botar aqui talvez por mais popular. Então a gente tem o Llama 2 aqui dentro. E aqui embaixo, pessoal, queria só destacar novamente isso aqui, ó. Cadê? Vamos procurar. Então, não por popular, vamos botar aqui por feature, né? Que é a ordem que a gente estava utilizando anteriormente. Tá aqui, ó. Code Llama. Então, esse é um modelo específico, vou dizer assim, para a gente trabalhar com código. Então, os resultados dele, quando a gente fala de gerar código, por exemplo, provavelmente vão ser muito mais assertivos do que a gente utilizar um modelo genérico para isso. Outro modelo que eu queria mostrar é aqui embaixo. Ó. Existe um modelo uncensored, né? Sem censura. Então, isso também é um alerta até que eu deixo aqui. A gente sabe que toda tecnologia, quando surge, ela é utilizada, e muitas vezes elas têm possibilidades de uso tanto para o bem,
para a gente ganhar em eficiência, processo, automatização, criar novos negócios, quanto também para o mal. Então, daqui para frente, não se surpreendam se vocês visualizarem cada vez mais fake news sendo elaboradas, geradas de um modo bem convincente, porque a gente começa a entrar num momento onde uma imagem não mais necessariamente significa que ela realmente existe, um texto não necessariamente significa que alguém escreveu ou que alguém pensou. Então, o nosso papel é ser cada vez mais críticos daqui para frente, questionar a fonte, questionar como que essa informação foi gerada e, tendo esses devidos cuidados, é o tipo de tecnologia que é quase uma nova revolução realmente na humanidade, perfeito? Então, pessoal, esse vídeo eu acho que era bem simples, ele é até mais curtinho que o nosso normal. O que é mais interessante aqui? É vermos a possibilidade de como está se tornando cada vez mais acessível o uso dessas ferramentas, como a gente pode utilizar isso dentro do nosso negócio, como que a gente pode integrar e como que a gente pode brincar, principalmente, eu vou dizer assim, localmente mesmo, no nosso dispositivo, na nossa máquina, para começar ali a fazer testes, MVPs e começar o contato com esse mundo aqui que a gente fala de LLM e de inteligência artificial como um todo. Então, eu fico por aqui. Peço novamente que vocês se inscrevam no canal. A gente tem muito conteúdo legal sobre ciência de dados, análise, engenharia, machine learning. A gente tem também o nosso grupo aqui do WhatsApp. Cliquem no linkzinho abaixo. Façam parte da nossa comunidade. Garanto para vocês que a gente vai ter discussões e a gente vai estar sempre por dentro de tudo que está acontecendo quando a gente fala de IA, inteligência artificial. E no mais, agradeço o tempo de vocês e vejo vocês na próxima. Obrigado.